Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Esta é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar pelos 1080 AM, pela internet, no website radio.urgs.br e logo depois o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. O Diálogos pode ser acessado também no canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje nós recebemos o reitor Rui Vicente Oppermann. Bem-vindo de volta ao programa, professor, Obrigado. Depois do descanso aí, breve. E o professor Hélio Inquim, pró-reitor de Planejamento e Administração da Universidade. Bem-vindo, professor Hélio. Obrigado. Nós tratamos, portanto, do orçamento, da situação financeira da universidade. Acho que, em primeiro lugar, é interessante a gente marcar, conversamos muito sobre isso em 2019, né? 2018 já tinha sido um ano difícil para a universidade, já com efeitos da emenda do teto, né, da emenda 95. E aí, em 2019, tivemos toda essa situação de contingenciamento dos 30% do custeio, pelo menos até outubro, né, e retenção de verbas de capital também, né, os nossos investimentos aí em obras. Então, assim, em primeiro lugar, professor Rui, como é que a gente terminou 2019, como é que nós conseguimos terminar 2019, que afinal de contas também, por outro lado, foi um ano de realizações para a URGS, como nós já tratamos aqui também, né? Bom, sendo o primeiro programa 2020 que eu participo, quero desejar a todos, né, um feliz ano, um ano de muitos desafios, né, muitas dúvidas, e que eu tenho certeza nós, enquanto universidade, levaremos na base da resistência e da insistência também, né, a nossa missão enquanto universidade pública. Pois então, de fato, 2019 foi um ano de desafio, porque nós trabalhamos com dois planos para esse desafio. O primeiro, que vem já se constituindo um grande problema, que é de colocar as despesas da universidade, as necessidades de investimento da universidade dentro da perspectiva da Emenda Constitucional 95. Né? Cada vez fica mais claro para todos que isso não é possível a médio prazo. Né? Eu diria até que é a curto prazo. Já há sinais, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, de que os deputados estão entendendo que não é possível você continuar fazendo a administração do Estado brasileiro sob a égide da Emenda Constitucional 95. Então, esse é um problema crônico, um problema que veio ser ainda aumentado pelo novo governo que assume em janeiro de 2019 e que toma medidas, né, que são medidas de contingenciamento, mas são também medidas agressivas, né, com relação à questão da expansão da universidade, com a questão do financiamento de uma universidade pública, seja através desse nefasto Futurice, seja através das medidas próprias que foram feitas com um grande alarde de contingenciamento do custeio e de irredutibilidade com relação ao aumento no investimento nas universidades em termos de obras e tudo mais. O que nós temos feito ao longo desses anos é buscar colocar a universidade sem perda de qualidade, sem perda dos serviços essenciais, sem perda de subsídios para assistência estudantil, que são importantíssimos para nós, colocar a universidade dentro dessa quase que uma camisa de força, que é um orçamento congelado, um orçamento que não nos permite sequer a recomposição inflacionária. Não? Isso nós temos feito com grandes sacrifícios de toda a comunidade e reconhecemos esses sacrifícios.
E especialmente em 2019, eu vou pedir para o Sorélio fazer a sua avaliação, nós conseguimos chegar até o final do ano numa situação bastante positiva. Eu diria que chega a ser paradoxal que termos subsistido e resistido a essa grande contingenciamento, a gente esteja comemorando. Mas o fato é que a gente tem que comemorar, sim, que a universidade se preparou com a compreensão e a parceria de todos para que a gente pudesse chegar ao final do ano com as nossas atividades letivas em ordem, com as nossas pesquisas em andamento, né? E, claro, com alguns prejuízos esses de médio e longo prazo que serão sentidos pela falta de investimento que nós ainda sofremos dentro da perspectiva não só da URGS, mas de todas as universidades federais. Mas, enquanto URGS, 2019 foi um ano que nos provocou muito, tivemos que fazer uma série de adaptações, mas chegamos a um termo que, não sei, Hélio, tu talvez possa especificar melhor em que sentido nós chegamos em dezembro de 2019. Certo. Bom, eu poderia destacar assim, que essa questão dos efeitos da emenda 95 vem se prolongando então, ao longo de 3 anos, pelo menos, de execução orçamentária, e nos quais o orçamento de custeio da universidade permanece no mesmo nível em termos nominais, como se diz, ou seja, os efeitos inflacionários, os aumentos de custos não são incorporados e, portanto, nós temos 2 desafios. Um é de enfrentar uma queda inicial que houve lá em 2016 para 2017 do orçamento e depois ele ter ficado nesse nível mais baixo e não ter reposição inflacionária. Como é que a URGS responde a isso? Ela responde, de um lado, num primeiro momento, com medidas que são de responsabilidade, de poder cumprir os seus contratos, também medidas que tentam preservar as atividades finalísticas e que vão no sentido de melhorar também a eficiência onde for possível, tecnologicamente, vamos chamar assim, no sentido gerencial, né? De tal modo que, de um lado, o orçamento esse que é cada vez menor em termos reais, ele possa arcar com as despesas de funcionamento básico e principalmente preservando atividades finalísticas, preservando a possibilidade da universidade de se manter, por exemplo, muito bem posicionada nos rankings, né? Nos diferentes rankings. Então esse é o primeiro aspecto positivo. Uma outra preocupação que vem nessa questão é que a cada ano a preocupação não é só com pagar as contas do ano, tá? E fazer o funcionamento, a operação de uma universidade complexa como a URGS acontecer de maneira, vamos dizer assim, satisfatória. O outro desafio é evitar que se transfira para o ano seguinte um montante de despesas não cobertas, não pagas, e que teriam que ser pagas com recursos do orçamento do ano vindouro. Então, assim, isso é inevitável que em alguma medida isso aconteça, mas a gestão tem que se cuidar para que isso não aconteça de uma maneira tal que transfira para o ano, logo em seguida, o ano ali na frente, uma situação de inviabilização. Então, vamos dizer assim, o desafio da gestão orçamentária, principalmente nessa área de custeio, é este. E isso é que nós tratamos de ao longo desse ano, de 2019, na medida em que era o 3º ano de uma restrição orçamentária na fonte Tesouro, então é de tratar de evitar com que se acumulassem esses despesas para o ano vindouro e, ao mesmo tempo, a gente pudesse pagar as contas do andamento corrente do ano de 2019. Então, esse é o primeiro aspecto que eu complementaria nessa primeira apresentação do professor Rui, que é essa gestão dos recursos de custeio, pensando sempre no presente e no futuro imediato. Nós conseguimos, professor Hélio, entrar neste ano com, pelo menos dentro dessa perspectiva de não deixar esse montante ser muito grande. Conseguimos manter em níveis bastante, vamos dizer assim, dentro de possibilidades que não vão nos tornar mais difícil a situação do ano de 2020 do que já vinha ocorrendo. Então, a ideia era preservar. Para isso, sempre tem que fazer um esforço de melhoria de eficiência e de contenção, de algum sacrifício, mas, sempre, como eu disse, a preocupação da Proplan sempre é evitar
é preservar as atividades finalísticas, né, acadêmicas, e procurar esses ganhos de eficiência. Então isso foi possível atingir. Ou seja, nós não estamos levando para o ano de 2020 despesas acima do que já vínhamos trazendo de anos anteriores para o ano vindouro. Isso eu acho que é um resultado importante na medida em que a gente está com uma condicionalidade. A condicionalidade é que o orçamento tem um valor real cada vez menor, progressivamente. Nós temos agora anúncio de cortes de verbas para as universidades em geral, para 2020. Né? Em relação à URGS, nós já temos definição sobre isso, o orçamento de 2020 aí, né? A gente fala. O orçamento, apesar de já ter sido aprovada a LOA, isso é a Lei de Orçamento, já ter sido aprovada no Congresso, ela ainda precisa da sanção presidencial. E é na sanção presidencial que nós vamos ter um quadro definitivo do que significa esse orçamento para o MEC e, em decorrência do MEC, para as próprias universidades. Nós temos algumas preocupações, eu vou enumerar duas que eu tenho, o Hélio poderá ter outras também, mas são duas as que eu tenho particularmente. As emendas que nós tínhamos, né, que permitiam algum aporte extraordinário de recurso, não foram sequer cogitadas no Congresso. Então, hoje nós estamos com certeza de que perderemos orçamento, todas as universidades perderão orçamento, porque essas emendas elas vinham numa complementação para as universidades. Então esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é o condicionamento do orçamento propriamente dito. Nós temos aí uma liberação de 60% ou 70%, né, de orçamento inicial, mas veja, em torno de 25%, 30% do orçamento está condicionado, que é uma maneira diferente de dizer o seguinte: esse orçamento não está disponível para o governo e dependerá de uma decisão do Congresso Nacional a sua liberação. Ora, esse é um fator preocupante, né, por várias razões. Não deixa de ser uma forma de contingenciamento, porque, afinal de contas, nós não temos garantia desse orçamento, senão pela dependência e pela esperança e expectativa que o Congresso venha efetivamente a liberar, como eu acho que vai acontecer. Não? Mas o fato é que nós também estamos num momento político bastante sensível. Primeiro, temos as eleições municipais. Segundo, temos um Congresso que tende a ser conservador, não? E que estamos trabalhando com uma campanha contra as universidades, especialmente com essa denúncia vazia da falta de eficiência das universidades, dos gastos excessivos. Enfim, são contra-propagandas, né, que acabam fazendo com que nós vamos necessariamente ter que ir ao Congresso para justificar a liberação desses recursos previamente. Não dá para liberar depois que o problema já está instalado. Né? Mas conhecendo, né, a situação, é muito possível que a gente tenha ao longo do ano a situação em que o Congresso não liberou ainda e nós estejamos necessitando de orçamento. Né? E isso seria um problema porque, de novo, fica aquele constrangimento do contingenciamento que já ocorreu no ano passado. Às vezes é até um pouco complicado das pessoas entenderem, né? Porque tem várias condicionantes para que os recursos realmente cheguem e fiquem disponíveis. O próprio contingenciamento no ano passado foi um conjunto de anúncios e desanúncios, né? de contingenciamento que a gente fica... Como é que nós ficamos, professor Hélio, no final do ano? Nós tivemos, afinal de contas, liberado o dinheiro que estava contingenciado para custeio, e mais do que isso, e o dinheiro de capital, ou seja, os investimentos que nós precisávamos fazer nas obras da universidade que já estavam em andamento, inclusive. Como é que a gente terminou 2019? Bom, eu tenho a impressão que essa questão do contingenciamento, ou de formas inovadoras, entre aspas, de contingenciamento, como o professor Rui descreveu, essa questão de criar um orçamento condicionado a uma futura aprovação de uma medida pelo Congresso Nacional. Toda essa questão dos contingenciamentos, elas têm também ocultado um outro problema, que é um problema que tem a ver com a emenda 95, já citada, que é o seguinte: nós estamos entrando no quarto ano com um orçamento congelado em termos nominais, como o Fábio tinha comentado. Então nós teremos mais um ano em que
a pressão de custos, os contratos, os pisos salariais, os serviços terceirizados, os equipamentos, os custos de manutenção, os insumos, todos aumentam anualmente. E o orçamento está no mesmo nível. Então, os contingenciamentos, além de serem danosos, mesmo que sejam revertidos ao final do ano, eles são danosos porque eles criam um ambiente de incerteza, de como é que a gente faz a engenharia financeira, de que pagamentos priorizar. Então, é o primeiro dano. Segundo, que ele oculta um problema que vem se acumulando, que é o problema da perda real do valor do orçamento de custeio das universidades federais. Né? Então, esse é um aspecto importante que tem que ser considerado nessa discussão sobre contingenciamentos. É verdade que no ano de 2019 nós saímos de uma situação dramática, de temor de que não haveria liberação, de que haveria só liberação de 1/3 dos 30% bloqueados, que seria uma situação inviabilizante para a universidade. Mas chegamos no final do ano com o governo liberando 100% do orçamento aprovado na LOA. Mas, como eu estou dizendo, claro, acaba sendo uma espécie de alívio. Liberaram 100%. Só que esse 100%, como eu estou salientando, ele vem tendo um poder real de compra a cada ano menor. Então, essa é a questão. Ao lado disso, nós estamos falando disso de custeio, temos a questão do capital. Orçamento de capital, que em alguns anos anteriores já chegou a 40 milhões na fonte de tesouro, no ano passado só chegaram a 8 milhões e 900 para a URGS, porque o relator da LOA em 2018 incluiu um aumento de 50% no valor inicialmente proposto pelo governo, que era de 4 milhões e meio. Só que do ano passado, esses 50% foram cancelados. Eles não foram descontingenciados. Então, nós ficamos com um orçamento de capital inicialmente em 4 milhões e meio. Mas tivemos que fazer uma operação que a gente chama de remanejamento, porque o custeio é a atividade prioritária de curto prazo, é emergencial, são as chamadas necessidades básicas. Então, o nosso orçamento de capital para 2020 volta a ser aquele que o governo já tinha proposto inicialmente para 2019, de 4 milhões e meio, que é um orçamento baixíssimo para as necessidades, porque nesse orçamento deveriam caber obras, equipamentos, aquisição de livros. E equipamentos aqui, tanto os específicos de laboratórios, para aulas práticas, quanto aqueles mais de uso geral, tipo computadores, etc. Então, é totalmente desproporcional ao tamanho da universidade o orçamento de capital. Então, esse é o outro problema para 2020. Agora, nós temos que registrar assim, que a universidade, além de fazer os ajustes e buscar a eficiência no uso dos recursos da fonte de tesouro, ela tem usado a prerrogativa que a lei permite de buscar recursos de arrecadação direta. E isso tem permitido, né, a URGS tem sido uma universidade que tem tido a capacidade de buscar esses recursos, que no final das contas, no ano de 2019, esperamos que prossiga assim no ano de 2020, nos ajudaram não apenas a continuar investindo em inovação, em competências, em capacitação, mas também em obra. No caso do ICBS, o prédio, a obra mais importante, de maior envergadura atualmente na URGS, ela está sendo continuada por algum apoio de recursos extraordinários do MEC, mas nesse final de ano, principalmente por recursos próprios alocados pela universidade. E, além disso, ele também serve para algum aporte, esses recursos próprios, para a realização de reformas e aquisição de alguns insumos que complementam um leque de despesas que permite à URGS viver e ainda continuar tentando se atualizar continuamente. Bem, esse tema, como no ano passado tratamos várias vezes, vamos tratar durante o ano também, mas para a gente encaminhar o final desse primeiro programa sobre esse tema neste ano, né, professor Rui, como é que a gente pode pensar então o ano de 2020 dentro dessa situação, já economizando, né, estamos em pleno horário de verão, por exemplo, né, para economizar energia, mas
em termos globais assim, para a universidade? Eu acho que o horário de verão é importante a gente lembrar, né? Nós, diferentemente do ano passado, quando nós tínhamos ainda o vestibular em janeiro, esse ano nós vamos ter um horário de verão mais longo, que vai englobar uma parte de janeiro e fevereiro. E a nossa expectativa é que, partindo dos dados que tivemos do ano passado, a gente possa fazer uma economia de energia bastante grande, e eu conto com a colaboração de todos, né? Porque, de fato, desligar o ar-condicionado, trabalhar juntos em vez de trabalhar isolado, ninguém está dizendo que não pode, que é proibido trabalhar, não, pode trabalhar sim, mas fazer uma racionalização do uso da energia elétrica é importante nesta área, e por isso essa questão do horário especial. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer essa racionalização e eventualmente resolver a questão do reduzir o consumo de energia, e com isso eu acho que é importante, nós não estamos reduzindo o consumo de energia para não gastar, nós estamos reduzindo o consumo de energia para que aquele recurso que a gente deixa de gastar em energia elétrica possa servir, por exemplo, em subsídios que a gente usa, os subsídios orçamentários nossos. Por exemplo, sempre é bom lembrar, assistência estudantil, que nós temos um forte subsídio e que precisa ter recursos, né, que venham do próprio orçamento para fazê-lo. Então, é um conjunto de medidas que tem o objetivo da sustentabilidade da universidade, e eu tenho certeza que a comunidade vai estar conosco colaborando para essa questão. A outra questão é a própria questão, assim, como é que nós vamos chegar em 2020 e resistir, porque na verdade a palavra resistir acho que é muito apropriada. Nós esperamos, né, que vamos ter de novo dificuldades na questão do custeio. A nossa esperança é que o governo tenha sensibilidade, primeiro, de não fazer os contingenciamentos que fez, segundo, até mesmo fazer algum tipo de suplementação em termos do próprio custeio, porque a gente chegou à conclusão que essa suplementação ela vai ser necessária, seja, por exemplo, nas contas de energia elétrica, seja em outras despesas que dificilmente a gente poderá fazer qualquer tipo de corte além do que nós já fizemos com a racionalização que fizemos até agora. Então, eu acho que esse aspecto é importante. E na questão do capital, nós vamos sim contar com a colaboração e a compreensão do MEC, né, na medida em que precisamos de recursos suplementares para terminarmos a obra do CBS, é um compromisso nosso terminarmos essa obra esse ano, e temos a esperança sim, de chegarmos até o final do ano com esta obra concluída, de tal maneira que a gente possa pensar a partir daí em novos investimentos tão necessários para a universidade, para além desse do ICBS. Essa é a nossa esperança. Eu sou otimista, não tanto pelo que o governo está fazendo, pelo orçamento que a lei do teto nos impõe, mas pela nossa capacidade de juntos fazermos com que a universidade continue sendo a melhor universidade pública, a melhor universidade federal do país, né? Exatamente pelo trabalho da nossa comunidade. Agradecemos então a presença do professor Hélio Henquim, pró-reitor de Planejamento e Administração da URGS, professor Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade. Obrigado. O público pode fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria da Rádio da Universidade e da URGS TV. Lembrando que o programa pode ser acompanhado em podcast no site da Rádio da Universidade, radio.urgs.br, pelo canal YouTube da URGS TV, pelo canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. O programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jorge Cecílio, com a supervisão do professor Luiz Sperotto Teixeira. Pela URGS TV, imagens de Ana Moura e Larissa Maté. Nós voltamos nos 1080 AM na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.